Sendo considerada uma das principais responsáveis pelo crescimento econômico de alguns países do sudeste da Ásia, como China e Coreia do Sul, as zonas de processamento e de exportação sequer conseguiram entrar em operação no Brasil. Mas quais foram as principais causas que fizeram com que esse modelo de produção industrial não funcionasse no país? Por que a Zona Franca de Manaus está no centro do debate e por qual motivo é mais difícil de adotar esse modelo nos dias atuais, é o que vocês vão ver no vídeo de hoje. Uma zona de processamento de exportação, ou ZPE, é um distrito industrial onde empresas nela localizadas operam com suspensão de impostos, liberdade cambial, além de aproveitarem de procedimentos administrativos simplificados. Através delas, muitos países de até então baixa renda do Sudeste Asiático, como China, Coreia do Sul e Taiwan, começaram um processo de industrialização visando a exportação, nas décadas de 1970 e 1980, atraindo empresas produtoras de produtos de baixo custo e de pouca complexidade, como roupas e acessórios, por exemplo. A combinação de benefícios fiscais e mão de obra barata em grande quantidade fez com que os produtos produzidos nesses países ganhassem competitividade no mercado internacional, já que os baixos custos acabam refletindo no preço final do produto, tornando-o mais competitivo internacionalmente. No caso específico da China, esse sistema foi responsável pela onda de desenvolvimento com foco em processos de montagens, tais como têxteis, vestuários, além da produção de eletroeletrônicos, tendo popularizado globalmente os produtos chineses, que ficaram conhecidos por, num primeiro momento, não serem de boa qualidade. Em pouco mais de 4 décadas, a China passou de uma nação pobre, que tinha sua economia baseada na agricultura, para a nação que possui a segunda maior economia do planeta, em PIB nominal, atrás somente dos Estados Unidos. No caso do Brasil, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, foi adotado o modelo contrário de industrialização, visando atender o mercado interno por meio da substituição de importações. O país se pautava na produção de bens de consumo tradicionais, que exigia tecnologia simples e pouco capital, avançando posteriormente para a produção de bens de consumo duráveis e bens de capital. Com o fracasso desse modelo e vendo os resultados positivos que os países asiáticos estavam colhendo, em 1988, o governo federal brasileiro, por meio do Decreto-Lei 2452, autoriza a criação do regime aduaneiro das zonas de processamento de exportação. 33 anos depois, tivemos poucos resultados positivos. No Brasil, para uma zona de processamento de exportação ser criada, é necessário que a região escolhida esteja em uma área geográfica privilegiada para exportação, além de atender os requisitos mínimos de condições gerais de produção, que nada mais é do que uma localidade com disponibilidade de insumos, que ofereça condições para a produção dos bens e serviços, mão de obra capacitada ou com possibilidade de capacitá-la e que disponha de canais de escoamento eficientes para a entrada de insumos e envio dos produtos elaborados para o exterior, seja do ponto de vista material, como rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos, ou do ponto de vista imaterial, como o setor de telecomunicações e internet. A disponibilização da infraestrutura física, financeira e administrativa é de responsabilidade dos estados ou municípios, podendo ser feito tanto conjunta quanto individualmente. As zonas de processamento podem ser administradas tanto pelo setor privado quanto conjuntamente com o poder público. No caso brasileiro, a predominância de administrações realizadas por entidades privadas. A zona de processamento de exportação do Ceará é a primeira ZPE brasileira em operação desde agosto de 2013 e tem sido apontada como uma unidade de referência ao restante do programa brasileiro. A sua excelente posição geográfica em relação aos principais portos e mercados mundiais é um grande destaque. As empresas nela instaladas operam com benefícios fiscais e liberdade cambial, sendo as principais atividades produtivas ligadas às indústrias siderúrgica, petroquímica, energética, logística, calçadista, pedras ornamentais, vestuário e metal mecânico,
além de processamento de peixes e produtos alimentares. Sendo que as indústrias têxtil, de alimentos, calçados e de metal mecânico estão sendo preparadas para a fase 2 do projeto. A ação ativa do governo cearense foi fundamental para a implementação das indústrias-chave, impulsionando a modernização da ZPE Ceará, que está localizada entre os municípios de São Gonçalo do Amarante e Caucaia, ambos situados na região metropolitana de Fortaleza. Assim, buscando incentivar e atrair novas unidades produtivas, os governos municipais e estadual passaram a oferecer a infraestrutura necessária para o funcionamento da ZPE, como galpões de produção e armazenagem, e uma logística de escoamento com condições mais favoráveis. Outra condição geral de produção, que teve aumento nos investimentos, foi a área de telecomunicações. Não à toa que em estudo divulgado pela Speed Test Global Index, mostrou que até o primeiro trimestre de 2021, a cidade de Fortaleza, no Ceará, foi a terceira cidade brasileira com a melhor internet fixa do país, ficando atrás somente de Brasília e São Paulo. Quando o assunto é internet móvel, a capital cearense ocupou a 4ª colocação, perdendo apenas para as 3 grandes metrópoles brasileiras, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Observa-se que na zona de processamento de exportação do Ceará, houve certa flexibilização das ações estatais em harmonia com o planejamento compartilhado do setor privado, direcionando financiamento público para as indústrias externas e concedendo benefícios fiscais, tudo para atender às novas exigências da competitividade. Observa-se também que a maioria dos investimentos manteve-se em áreas que previamente já apresentavam certas estruturas de logística, além de condições propícias para sua produção, no caso, a região metropolitana de Fortaleza. Atualmente no Brasil, existem 22 zonas de processamento de exportação autorizadas pelo governo federal, que se encontram em distintas fases pré-operacionais. Esses conjuntos de informações geográficas dos lugares e regiões sobre a disponibilidade de condições gerais de produção constituem elementos significativos que são levados em conta na decisão das empresas quando escolhem os lugares para instalar suas unidades. Esses conjuntos de informações acabam favorecendo uma postura cada vez mais competitiva entre lugares e regiões em busca de atrair novas inversões produtivas. E essa disputa entre cidades e estados para atrair esses investimentos, oferecendo o maior número possível de vantagens fiscais e orçamentárias, e também de valorização das condições gerais de produção existentes na região, acontece numa espécie de marketing regional, como principal instrumento de planejamento estratégico extremamente competitivo para o êxito da integração e do desenvolvimento regional local. Desde que o programa foi criado em 1988, nota-se que as atividades parlamentares de base regional também se intensificaram. Entre os anos de 1989 e 2016, mais de 100 proposições foram apresentadas à Câmara dos Deputados para efeito de criação de zonas de processamento de exportação em todas as regiões brasileiras, sendo as regiões Norte e Nordeste responsáveis por metade das propostas de implantação recebidas, seguidas do Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Dentre as 22 zonas de processamento de exportação autorizadas e criadas hoje, 2 foram alfandegadas, 3 passam por processo de readequação de infraestrutura, 14 estão em processo de implementação e 3 em fase de readequação. As zonas de processamento em fase de implementação ou instalação, que correspondem à grande maioria, vêm apresentando dificuldades para a efetivação de suas operações. Essas dificuldades estão ligadas aos processos de alfandegamento, consolidação de infraestrutura e atração de investimentos. A competitividade regional para atrair os investimentos, junto com as deficiências de infraestrutura e logística de armazenagem e de escoamento de produção, foram e são as principais causas para o fracasso da implementação das EPEs no Brasil. Outra grande dificuldade para a viabilidade dessas zonas é o debate sobre uma possível concorrência com a Zona Franca de Manaus. As atividades industriais desenvolvidas até o momento pela ZPE Ceará, que é a única em funcionamento no país, estão ligadas às atividades têxteis, alimentares
e no ramo da siderurgia. Já as atividades desenvolvidas pela Zona Franca estão voltadas a eletroeletrônicos, veículos de duas rodas, informática, entre outros. Sendo assim, não há concorrência direta entre as duas zonas de livre comércio. No ano passado, no dia 27 de maio, já durante a pandemia, a Presidência da República editou a medida provisória número 973, a qual dispensou as pessoas jurídicas autorizadas a operar em zonas de processamento de exportação de auferir e manter, no ano calendário de 2020, a comercialização de no mínimo 80% da produção ao mercado externo e o restante, de até 20%, ao mercado interno. A justificativa do Ministério da Economia foi de que essa permissão excepcional serviu como alternativa para mitigar os prejuízos que poderiam decorrer da queda das exportações provocada pela pandemia da Covid-19. Em texto aprovado pela Câmara dos Deputados em 8 de junho deste ano e confirmado no dia 24 do mesmo mês, dispensou, durante o ano calendário 2021, as empresas produtoras de oxigênio medicinal, localizadas nas zonas de processamento de exportação, de ter 80% de seu faturamento anual com vendas desse produto para o mercado externo. Essa tal medida provisória pode ser caracterizada como um perigoso precedente, pois para a Federação e o Centro das Indústrias do Estado do Amazonas, a possibilidade de comercialização de toda a produção ao mercado nacional elimina a principal característica do regime de uma ZPE, que é o direcionamento da produção para o mercado externo. Ainda segundo a Federação, essa medida criaria um modelo industrial com regime tributário diferenciado, o que é um erro do ponto de vista da competitividade, já que no futuro pode acabar gerando atrativos com grandes potenciais de tirar investimentos da Zona Franca e beneficiar as novas ZPEs, que até lá, se em funcionamento, poderão competir diretamente com os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus. Outro fato importante que deve ser levado em consideração é que o Brasil de hoje possui uma população de renda média, o que acaba encarecendo o preço da mão de obra, mesmo ela sendo abundante no país, e, portanto, influenciando o preço final do produto e a sua competitividade internacional, realidade diferente presente na China e na Coreia do Sul nas décadas de 1970 e 1980. É por esse motivo que as chamadas áreas menos desenvolvidas, localizadas principalmente nas regiões norte e nordeste do país, são as mais priorizadas. Porém, percebe-se uma intenção da atividade industrial de se estabelecer em lugares que dispõem de infraestrutura mais adequada, localizadas principalmente na região centro-sul do Brasil, onde o valor da mão de obra é mais elevada. Esses impasses acabam desestimulando as empresas de investirem aqui e estimulando a preferência delas por países como o Vietnã, que hoje em dia, como na China em seus primórdios, usa mão de obra barata para atrair as empresas. Atualmente, o Vietnã compete com a própria China, cujos salários após 2 décadas de desenvolvimento finalmente vêm deixando de ser competitivos. Com todos esses obstáculos e incertezas, fica fácil de visualizar do porquê das zonas de processamento de exportação não terem dado certo no Brasil desde a implementação de seu projeto em 1988.